Aperte o cinto, a voz do trecho está acelerando. Mais um episódio aí com uma convidada muito especial. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar aí mais um episódio, um papo bacana sobre média, sobre consumo de combustível dos caminhões. E assim, antes da gente começar, né, vamos tradicionalmente cumprimentar o nosso chapa Arábio, que está sem microfone mais uma vez. Tudo bem, Arábio? Tudo jóia. Aí, ó, não sei se deu pra escutar não, mas tá tudo bem. Vamos apresentar também o nosso patrocinador agora com a Conquista Pneus com o Refil Everman. O que é o Refil, Eduarda? O Refil hoje, ele é o substituto, ele é o clone do pneu novo. O pessoal fala assim, mas já existe a recapagem. Beleza, mas o Refil, ele é simplesmente substituir o pneu novo porque ele tem uma qualidade de interferometria superior. O que é a interferometria? Existe uma máquina chamada xerografia, que ela foi desenvolvida para detectar rachadura em plataforma de petróleo. Uma plataforma de petróleo, quando você solda e monta ela, se ela tiver uma rachadura e esse aço estourar, essa plataforma vai ruir e vai todo mundo morrer. Então não pode ter erro. O que o pessoal fez? Lá na Alemanha, eles adaptaram essa tecnologia para descobrir infiltração de ar dentro da borracha do pneu, entre as cintas do pneu. Então, é como se fosse um raio-x ou uma ressonância magnética do pneu. E isso faz que a gente garanta a carcaça de uma forma muito melhor do que qualquer outra recapagem do Brasil. Pra você ter uma ideia, Eduarda, a xerografia ela é utilizada em pneus de avião. Sabia que o pneu de avião é reformado? Não sabia. Chega a ser reformado até 7 vezes, pessoal. Então, o avião que você anda, o pneu que tá nele ali, ele é reformado. É reformado numa recapagem lá em São Paulo. Eu não lembro exatamente a cidade, mas eu sei que é São Paulo. Então, assim, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, só autoriza montar esse pneu no avião. Olha o caminhão na minha cabeça. Ela só autoriza montar o pneu no avião com o laudo de raio-x dessa máquina de xerografia. Então, a Conquista tem essa tecnologia num raio aí de 1.000 quilômetros. É só a gente que tem essa tecnologia. Então, a gente desenvolveu esse processo com novos equipamentos e novas tecnologias além da xerografia e rastreabilidade. Para quê? Para poder te entregar um pneu que você vai montar no caminhão e a gente sabe que ele não vai estourar. A não ser que o cara caia num buraco também, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, a gente sabe que ele vai ter uma qualidade tão boa ou melhor que a do pneu novo. Porque o pneu novo, ele lá na fábrica, ele é passado na xerografia. Mas não todos. Ele é passado por lote. A fábrica faz lá, sei lá, 1.000 pneus. Eles vão pegar 1, 2... Aí eu não sei o dado estatístico para poder compensar isso. Passa na xerografia. Tá bom, tá. Então esse lote aqui tá aprovado. Na Conquista, não. Todos os pneus de refil vão ser passados antes de fazer e depois de pronto. E vai o laudo junto da nota fiscal para o cliente. Então você que tá aí rodando com seu caminhão, tá cheio de problema em pneu, vem aqui na Conquista, vamos bater um papo. Acho que você vai gostar da nossa solução. Certo? Agora eu vou apresentar aqui a nossa convidada, Eduarda, do Instituto Vias. Tudo bem, Eduarda, mais uma vez? Tudo bem, Matheus. E você? Tudo bem também. Então, Eduarda, conta pra nós quem é a Eduarda, de onde que ela veio, como que ela chegou no Instituto Vias. Conta um pouquinho da sua história pra nós. Olha, Matheus, eu venho de uma base de autoescola. Então, eu trabalhei nessa parte de trânsito por 16 anos. E aí, durante esse meu trabalho, eu sentia essa necessidade de treinamentos para motorista. Então, eu trabalhava formando motorista, só que a gente tinha uma procura para treinamentos para quando a pessoa já era habilitada. Então, foi nisso que a gente trabalhou em cima. Então, o Instituto ele já tem aí 3 anos. A gente vem com vários treinamentos na área de trânsito e transporte, na área de segurança, na área de consumo, né? Então, a direção econômica. A gente também trabalha com os cursos de capacitação e abrange hoje a maioria dos treinamentos relacionados para trânsito e transporte. Entendi. E na parte de média, assim, vocês atuam forte também? Como que é? Sim, a gente tem treinamentos específicos, né, para
para melhoria da média. Média de consumo do combustível, né? Isso, consumo de combustível. E a gente sabe que quando a gente trabalha média, isso reflete também em outros custos com o veículo, né? Então, custo com manutenção, com pneu, você sabe melhor do que eu dessa parte, né? Então, reflete em tudo isso. Entendi. E qual o impacto do diesel no transporte hoje, Eduarda? Tem especialistas que falam que em média de 35% dos custos. Mas tem especialistas que falam que isso pode chegar até 70%. Eu já vi gente falar assim, que se a sua operação estiver gastando aí mais de 50% do diesel, fica preocupado. Sim. E como que resolve esse problema, Eduarda? Com treinamento, né? Então, hoje, o que a gente vê muito? As empresas, as transportadoras estão investindo muito em tecnologia. Só que os nossos motoristas não estão acompanhando essa evolução. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, faz o treinamento, né? E ensina de uma maneira que o motorista entende. Porque não adianta eu chegar com termos técnicos de uma coisa que ele não vai conseguir absorver. Então, a gente vem ali com o teórico, faz a apresentação, né, para ele, mostra lá, e depois tem a parte prática, que o instrutor, o Master Drive, acompanha o motorista ali na prática, para ele poder realmente ver como que coloca aquilo ali no dia a dia dele, na operação. O Master Drive é aquela pessoa que é treinada na fábrica para poder extrair o melhor do caminhão, ou ele é formado de outra forma? Quem é esse Master Drive? O Master Drive, ele tem essa denominação, ela vem de algumas concessionárias. Mas hoje a gente já tem especialistas, né, que têm formações em diversos, como que eu vou dizer, em diversas empresas, com especificação em marcas. Alguns ficam mais especialistas em uma determinada marca, outros já abrangem uma gama maior. Entendi. Então, assim, hoje a gente trabalha como Master Drive, uma pessoa que ela é especialista em determinados tipos de veículo. Então, ela entende ali como que opera, né? Às vezes, não necessariamente tem ali o título, né, de Master Drive. E você é Master Drive? Não, eu sou especialista. Achei que eu tava falando com uma Master Drive, velho. Eu tenho a categoria E, né? Já fiz algumas viagens, não sou motorista profissional. Eu entendo aí um pouco aí do teórico, né? Porque acaba que o que você faz repetidamente, acaba que a gente vai aprendendo um pouquinho, não? Então, de ver outras pessoas fazendo, né? Aprendo muito também com os próprios motoristas, igual nos treinamentos que a gente faz, eu falo assim que às vezes eles trazem mais conhecimento para mim do que às vezes eu tô levando para eles. Então, é uma troca. Dada a sua experiência toda, né? Que você já trabalha com isso há tantos anos, né? Eu brinquei com a parte do Master Drive. Qual que são os fatores que podem influenciar nessa média? O que o caminhoneiro, né, o frotista tem que estar observando para que essa média ela seja a mais alta possível, né? Porque às vezes a gente não consegue, porque às vezes o caminhão tá rodando vazio, o consumo dele carregado nunca vai ser igual o vazio, né? Mas a gente pode estar sempre tentando melhorar. Sim, é o modo de condução. Então, o modo de condução é a palavra-chave hoje para a economia. Então, algumas coisas que podem ser trabalhadas, né? A previsibilidade, porque isso influencia muito. Então, quando o motorista ele trabalha de forma previsível, ele consegue se antever a várias situações. Então, ele consegue utilizar os freios com uma melhor eficiência, né? Vários sistemas de freios que a gente tem disponível hoje, né? A resistência do ar é um fator que influencia. Por exemplo, também por aí, igual o cara, quando ele tem o caminhão baú, você colocar o defletor em cima já ajuda bastante, né? Defletor, era essa palavra que eu ia utilizar. As saias laterais também. E o defletor, ele também tem o ajuste, né? Eu não sabia que aquelas saias laterais ajudavam também, não. Sim, o vidro fechado ajuda.
Mas aí liga o ar, não compensa um pelo outro? Então, aí vai depender do modo de condução, né? Porque quando você liga o ar, ele vai refrigerar. Então, você não precisa ficar a viagem toda com o ar ligado. Você consegue ir controlando ali, administrando a temperatura. Então, é um trabalho de formiguinha. São pequenos detalhes que fazem a diferença no final do mês. Entendi. Eu acho engraçado que eu acho o máximo aquelas saias laterais dos caminhões, né? Eu sou apaixonado com Fórmula 1 aí. Minha esposa me deu esse aí. Meu sonho era ter um Monza tubarão todo tunado, assim. Aí a gente fica velho, a gente desanima com isso, né? Mas eu acho o máximo esse negócio das saias laterais pra poder melhorar a aerodinâmica do negócio. Os pneus também, né? Voltamos aqui para sua especialidade, né? Um detalhe que o pessoal não sabe, o pneu descalibrado, ele aumenta o consumo de combustível. E é importante o pessoal saber que eu sou muito contra bater pneu. Eu sei que é importante bater para você saber se ele tá murcho. Mas aquela descalibrada de 10 libras, você não vai saber batendo. Não. É só levando o borracheiro para ele fazer a calibragem correta. E eu já vi, isso não me contaram não, eu já vi numa empresa que o calibrador deles estava 10 libras de diferença o calibrador do calibrador, vamos dizer assim, né? O que faz o tira-teima. Então, quer dizer, os caminhões estavam todos rodando com 10 libras a menos, porque o aparelho estava com defeito. Então, pessoal, vocês têm que ter atenção. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Se não fizer média, não vai dar certo. Não vai para frente, né, Eduardo? Sim, E isso, a questão da média, não só para o transportador, mas para o próprio motorista também. Eles são premiados hoje em dia, né? Sim, muitas empresas trabalham em cima de premiações. E eu falo uma coisa, Matheus, que é o seguinte, a média, ela tá andando lado a lado com a segurança. Então, se o motorista, ele trabalha ali em cima de aumentar a média dele, ele também está exercendo uma direção defensiva. Então, é um cara que vai ficar ali mais tranquilo, porque ele não vai ter tanto estresse. No trânsito, ele não vai passar tanto apuro, vamos dizer assim, né? Porque ele vai estar atento a tudo que está acontecendo ao redor dele. A chance de alguma coisa surgir e surpreender ele vai ser muito pequena. Sim. Então, isso reflete até na saúde física e mental do próprio motorista. Com certeza. E aí, uma coisa que quando a gente estava conversando, né, antes de começar aqui o bate-papo, você falou para mim sobre direção extraeconômica. O que é isso? Isso. Hoje a gente trabalha, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar uma surpresa, um bônus, digamos assim. Marca aí, pessoal, olha o corte vindo, hein? Então, a gente trabalha dentro daquela faixa econômica, né? Todo mundo conhece, né? A faixa econômica lá do Conta Giro. Hoje os caminhões vêm até mostrando verde, assim, né? Sim, E aí, essa extra econômica é uma faixa que contém dentro dessa faixa econômica. E aí, ela varia aí de caminhão para caminhão. E eu vou ensinar como que o motorista vai calcular a sua faixa extra econômica aqui hoje. Olha aí, tá escutando aí, gente? Vocês estão acompanhando a gente? Quem não der o seu like, quem não deixar o seu joinha, normalmente a gente fala que o motor do caminhão vai fundir ou vai estourar algum diferencial, alguma coisa, mas dessa vez o cara que não der o joinha, não der o like, não vai fazer a média e não vai ganhar a bonificação no final do mês, hein? Fica atento aí, gente. E para os autônomos aí, eles podem estar deixando de economizar em torno aí de R$ 1.500 por mês. Olha aí, gente. Por caminhão. Dinheiro no bolso, R$ 1.500 por mês. Chega a isso, Eduardo? Chega. A gente tem um cálculo que a gente apresenta, se o caminhão rodar hoje 10 mil quilômetros no mês, se a gente conseguir... Que é bem razoável, né? Sim, que é uma média que a maioria percorre. E se a gente conseguir melhorar a média do motorista em um décimo, com o diesel do valor que está hoje, ele consegue economizar em torno de R$ 1.500 por mês. É muito dinheiro. Muito. Isso num ano... Não, se um ano a gente for pegar aí uma empresa com 100 caminhões, dá R$ 1,5 milhão. Olha pra você ver. Isso de combustível, sem contar o que reflete lá de pastilha de freio,
de pneu, depreciação. Mas aí, assim, a gente tá no meio, né? A gente vê muita dificuldade até dos próprios motoristas de assimilar isso. E como que você passa isso para eles? Né? Porque às vezes a gente vê, o pessoal fala assim, tá enchendo meu saco, deixa eu trabalhar, eu sei trabalhar. E não é bem por aí, né, Eduarda? Porque isso é pro bem-estar também do motorista, né? Sim, a primeira coisa quando a gente começa uma turma, eu já chego e falo assim, ó, a gente não tá aqui para ensinar ninguém a dirigir. É o primeiro ponto. Exatamente, E porque aí, o motorista que dirige aí 10 mil quilômetros por mês, cara, eu não dirijo 10 mil quilômetros, acho que minha vida inteira, Arábio. Você tá de moto, Arábio, você dirige quantos quilômetros por mês? Fala pra mim. Não tem noção, não. E aí, o que acontece? A gente tem uma metodologia que é o seguinte, a gente trabalha em cima da experiência do próprio motorista. Então, é o que a gente está fazendo aqui, é um bate-papo. É muito descontraído. A gente faz, por exemplo, um treinamento teórico aí de umas 3 horas. A hora que acaba, tá todo mundo ali interagindo, comunicando, perguntando. E eles têm uma pessoa ali para tirar as dúvidas específicas deles. Então, a gente trabalha caso por caso. Porque o seu problema é diferente do meu. Com certeza. Às vezes eu tô pecando, vamos supor, na previsibilidade e você já é na velocidade. Então, não adianta eu fazer o mesmo treinamento para todo mundo, porque não vai ter o mesmo efeito. Entendi. Você tem uma base e conforme o pessoal for contribuindo durante o treinamento, vai sendo sanadas as dúvidas, é Sim, assim? por isso que a gente não faz turma grande. A gente gosta de fazer turma aí em torno de 10 a menos. No máximo, 10, isso, no né? máximo 10 Bacana isso. pessoas. Eu dou aula também. Turma grande não funciona, você não consegue atender o pessoal. Sim. Ontem à noite a gente deu uma aula, tinha acho que 5 pessoas. Cara, o pessoal pergunta e interage, fica uma aula muito mais dinâmica, todo mundo sai satisfeito, é bem melhor mesmo, com certeza. Sim. Com certeza. E o perfil das pessoas, dos motoristas que aparecem lá é muito diferente uns dos outros ou é mais ou menos parecido? A gente falando de perfil de idade ou de características de condução? Características de condução. Sim. Hoje eu vejo uma diferença. Idade eu até acredito, desculpa te cortar, mas idade até eu acredito deve ser mais ou menos padrão, né? Porque a gente tá vendo um problema aí que não tá tendo motorista mais novo, né? O pessoal não tá vindo pra profissão, né? Então por isso que eu acho que idade não seria tão relevante. Sim, indo para essa característica de condução, aí já entra um pouco da idade. Como a maioria dos motoristas, a gente trabalha hoje com o pessoal de uma idade mais elevada, então a gente tem aquele pessoal que aprendeu mesmo, vendo o outro dirigir. Então, assim, fica ainda muito preso ao acelerador no pé, ao freio no pé, não consegue, assim, migrar Freio motor. para os comandos digitais. Então, tem essa dificuldade. Já teve casos que a gente foi ministrar treinamento que o motorista achou que os comandos no volante eram de enfeite. Sério? Sério. Não, e assim, a gente acha que isso é um absurdo, mas não é. É muito recorrente. Se a gente for pegar também outra questão, que são os novos motoristas que estão vindo, a gente sabe que a tecnologia que a gente tem hoje disponível para habilitação, ela não tem nem comparação com a tecnologia disponível que as transportadoras têm hoje. Então, com certeza. uma pessoa recém-habilitada, vamos pegar assim, se ela entrar num veículo desses hoje mais recente, ela não dá conta nem de ligar. Então, não adianta bater na tecla de novo. A transportadora, né, investir, ou até mesmo o próprio motorista autônomo, investir numa tecnologia que vem ali para reduzir custos, reduzir impactos ambientais, se quem está administrando aquilo ali não sabe utilizar a ferramenta. Então, o perfil do pessoal que aparece é um pessoal que, assim, não tem tanta familiaridade com as tecnologias, né? É isso? Isso. Esse é o principal perfil que as transportadoras estão encontrando hoje ou não? Como que você enxerga isso? Aí a gente esbarra em outro quesito, né? A transportadora quer o motorista
Só que ela quer o motorista experiente. E não, mas aí eu também quero. Pô. Aí, Arábia, aí, pô, eu quero um raspador que raspa pneu há 20 anos também. Aí até eu também quero. E aí, o pessoal experiente, assim, lógico que toda regra tem sua exceção, né? Mas assim, o que eu vejo, o pessoal experiente não tem o conhecimento das tecnologias. Então... A pessoa pode até ter o Zap ali e tal, ter um TikTok da vida, mas... Se precisar aprofundar, o pessoal não tem esse conhecimento, né? Sim, e outra coisa também que eu ouvi essa semana, né? De uma das turmas que a gente estava ministrando, o rapaz falou que estava achando estranho o freio do veículo dele, que não estava segurando. Aí levou... Freio motor. O freio do Ou do pedal. Não estava... Independente. E aí ele foi, né, na concessionária para fazer a revisão. Falaram que estava tudo ok. Aí ele pegou e conversou com um especialista lá dentro, né? Tipo, a pessoa que entendia da marca e tal. E aí pegou e... Isso foi que eu ouvi, né? Então, deixamos bem claro isso que eu... ele falou que a pessoa falou assim, não, esse modelo tá assim mesmo, não segura mesmo não. Gente... E aí, quando ele chegou na empresa, né, ele relatou, né, para o pessoal na questão do checklist, né, porque ele falou que não estava confiando. Foi ver, estava com as lonas desgastadas. Nossa! E o veículo dentro da concessionária... E os caras não tiveram capacidade de olhar isso. É muito complicado. Mexer com gente é muito difícil. Às vezes o pessoal deixa a desejar mesmo. E assim... e qual que é a maior dificuldade que você enxerga que o pessoal tem no treinamento? No treinamento... Além da parte tecnológica, de assimilação. Sim. E tal, mas assim, as pessoas, qual que é o que eles acham mais difícil de fazer? Eu acho que é a questão da previsibilidade. Explica para nós o que é a previsibilidade. É você se antever as situações que possam ocorrer. Por exemplo, uma viagem daqui para o Paraná, o pessoal comenta muito que lá é bem pegado o trânsito. Então, se a pessoa sabe que lá ele já vai ter um trânsito mais intenso, uma velocidade menor, então ele já tem que vir se antevendo. Então, usando os sistemas de freio disponível, já prevendo situações lá na frente, que antigamente a gente ficava atento só ao veículo que estava aqui na nossa frente. Uhum. E agora, a gente precisa estar atento ao veículo que está à frente do que está à nossa frente. Por quê? Se ele acionar ali a luz de freio dele, você estiver atento com isso, você não precisa esperar o que está na sua frente fazer uma intervenção para você já entrar ali com a sua intervenção, digamos assim. Então, você já consegue mapear melhor uma área ali de escape, se for um obstáculo, um acidente, alguma coisa. Você já consegue reduzir a sua velocidade, né? Faz ali redução de marcha, depois entra ali com os sistemas de freio, para no último entrar com o freio de serviço. Então, isso é previsibilidade, é você se antever as situações que possa ocorrer e influenciar ali na sua segurança e na sua média. E na média. E assim, existe algum estudo que comprova que o aumento da velocidade influencia negativamente da média? Porque, por exemplo, porque eu penso assim, por exemplo, eu sou leigo, tá? Eu mexo com pneu. Você pegar um caminhão numa descida, você vai usar da inércia. É a primeira lei de Newton, primeira ou segunda lei de Newton, Arábia? Ora, brincadeira, hein, velho? Enfim, você vai utilizar da inércia para poder embalar o caminhão e atingir uma velocidade maior. Para você fazer isso, você vai colocar o caminhão no ponto morto. Ou numa marcha mais... que desenvolva mais o caminhão, eu acredito. Veja bem, eu não sei, tá? Por exemplo, eu dirijo carro, eu não sei. Então, como que isso, teoricamente, o caminhão giraria com um giro menor? Então, ele economizaria mais combustível. Como que funciona isso? Isso. A inércia, ela é trabalhada dentro da condução econômica, como também a gravidade. Então, o peso do veículo ajuda nessa questão.
Aí o que acontece? A velocidade, a gente está trabalhando aqui, por exemplo, no plano ou então numa subida, questões assim. Na descida, sempre utilizar a inércia. E hoje em dia não tem mais colocar no ponto morto. O caminhão, ele desce engrenado e ele tem marchas para isso. Uhum. Então, antigamente, o povo falava lá, colocar na banguela, né? Na banguela. Então, hoje... Assim, lógico que a gente está falando aqui de caminhões mais novos, mas a gente sabe que tem caminhões de todas as idades rodando aí no Brasil, né? Então, voltando um pouco mais para essa tecnologia mais nova. E aí tem estudos, por exemplo, da Mercedes-Benz na Europa, que traz que a velocidade máxima é até 85. Por quê? Quando passa de 85, o motor ele pode... ser forçado a trabalhar até 28 vezes a mais do que numa velocidade até 85. Então, ele vai precisar de uma força muito maior. Aí, a gente já entra nos cálculos ali de física, né? De força, de coeficiente de resistência do ar. Então, em cima desses cálculos, até 80 km por hora, o motor faria uma força ali, se eu não me engano, de 17 newtons. Quando passa ali de 90... ele já entraria a 500 newton. Nossa! É muita coisa. Porque aí o cálculo já muda, né? E ele já é elevado ao quadrado. Então, por isso que muda tanto. Se a gente for fazer um teste, para quem não tem caminhão, em carro mesmo, quando você passa ali da velocidade, se for fazer uma viagem, se você passar ali se você ficar andando entre 100 e 110, você vai ter um gasto. Se você passar de 110 para 120, 130... você vai ver outro, bem nítido, bem nítido. Então, a velocidade também é isso. E aí, também trabalhar a velocidade de cruzeiro, que é tentar manter aquela velocidade constante a maior parte do tempo possível. E não ficar nem caindo muito, nem subindo muito, para não ter troca de marcha e não ficar alterando muito o giro do motor do caminhão. Isso, aquele clássico, acelera e freia, né? Quem acelera demais, logo ali na frente tem que frear. Aí tem que voltar a marcha para poder ter evolução de novo. Engraçado você falar isso, porque a gente tem muito esse problema em ônibus urbano. O que acontece com o ônibus urbano? Esse problema do ônibus urbano, com certeza, gera um problema de consumo. Não vou nem entrar nessa seara, porque eu não entendo. Não tô aqui para aprender com você. Mas o pneu sofre por causa disso também. Por causa da frenagem do ônibus, o freio esquenta o tambor, que esquenta a roda, que esquenta o talão do pneu e faz o talão trincar. Tanto que o principal estouro de pneu de ônibus é talão. É impressionante. Desenvolveram agora algumas fábricas de borracha, tipo umas aletas no talão para poder dispersar mais temperatura, para poder ter uma melhor resistência nesse talão. E é engraçado você falar isso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse lado. Sim, uma coisa vai levando a outra. E tudo pro lado do custo, né? Sim. E como que a manutenção do veículo influencia nessa direção extraeconômica ou na própria média, ali igual a gente já falou dos pneus e tal? E aí entra a questão dos filtros, né? Então, quando o veículo está com a manutenção em dia, ele tem um desempenho melhor. Tanto do veículo quanto também do condutor, né? Igual a gente acabou de falar aqui, o rapaz falando que o freio... Então, se ele viu que estava com a deficiência no freio, como que ele faz média desse jeito? Não tem como. Não tem como. Ele não consegue ter uma segurança ali na ferramenta dele para ele colocar toda a tecnologia disponível em prática. Então, a questão da manutenção do pneu também. Então, se o pneu não estiver calibrado corretamente, vai ter o consumo do combustível e vai ter o desgaste de pneu. Desalinhamento das rodas. Sim, também faz aumentar o consumo. Desalinhamento também. Então, são detalhes. Tem estudos que falam que até o motorista tá sem cinto influencia no consumo. Sério? Sério. Por quê? Por conta da ergonomia, né? Então, se ele tá sentado posicionado no veículo... Coisa que eu não estou bem posicionado agora, minha ergonomia não está boa. Você tá vendo aí, caminhoneiro? A ergonomia tem que estar
bem posicionado. Eu não estou bem posicionado, né? Influencia. Porque a gente precisa ter o máximo de concentração possível. Então, o motorista ele tem que estar conectado com o veículo. Então, ele precisa estar interagindo ali a todo momento. Então, não é só colocar o veículo, por exemplo, no automático e deixar aí. Vai ter horas que ele vai ter que trazer o veículo para o manual, vai ter que interagir. Então, se ele não estiver posicionado ali corretamente, ele dispersa e acaba que isso influencia na média dele. Para quem fuma, também. Sério? Sério, Gente, mas não é possível. Mas aí não, daqui uns dias, não é possível. Mas por quê? O que o cigarro tem a ver com a Tira a história? concentração. Tira a concentração. Tira, realmente. Mas e se a pessoa for ansiosa? É outra coisa que precisa trabalhar também. O som do veículo, igual tem gente que a gente gosta lá de um sonzinho bem alto, né? E viaja na música. Aí a hora que você vê, é muito clássico, os meninos falam muito das estrelinhas, né? Do Drive Support. Então... O que é essas estrelinhas do Drive Support? O Drive Support, ele é um assistente de condução, digamos assim, né? Uhum. E ele do caminhão. Tem algumas marcas aí, né, que tem esse sistema. E aí ele vai te pontuando. Se você tá dirigindo certinho dentro dos parâmetros, ele vai te pontuando. E aí, por exemplo, você esqueceu ali, interteu e precisou frear não deu tempo de você reduzir a marcha e entrar com os freios auxiliares e você entrou com o freio de serviço. Então, ele vai te tomar a estrelinha, ele vai colocar lá como se fosse um ponto negativo. Entendeu? Entendi. Então, assim, se você não estiver atento a todo momento, acaba que você vai sendo punido, digamos assim. Era isso que eu ia perguntar sobre as tecnologias, né? Como que elas podem, hoje, como que os caminhões possuem, né? Que elas podem auxiliar os motoristas. Muitos veículos agora, eles vêm com esses assistentes de condução, né? Por exemplo, tem um que ele é vinculado com o GPS, que a primeira viagem do veículo, ele faz um mapeamento do percurso. Então, ali ele analisa onde precisa acelerar, onde precisa frear. E quando ele faz a segunda, terceira viagem, ele faz esse calibramento. Depois, quando você coloca ele no automático, ele já sabe certinho aonde ele precisa acelerar, aonde ele precisa reduzir. Então, é um sistema inteligente que ajuda o motorista. Só que a gente não pode ficar só no automático. Refém dele, com certeza. Sim. E aí a gente entra também para a questão das telemetrias, né? Que tem os sensores de fadiga. É o que eu ia perguntar, como que eles podem influenciar aí na condução do motorista? Igual, muitos motoristas tinham uma cultura do seguinte, que tá colocando câmera no caminhão para poder vigiar o motorista. E se a gente for ver isso a fundo, é para segurança do próprio motorista. A câmera de fadiga é para quê? Para identificar a fadiga. Então, você concorda comigo que se ele tiver com sono dirigindo, o risco dele se envolver num acidente é gigante? Não, e é humano, a gente tem sono mesmo, Sim. não tem jeito. Então, essas tecnologias vêm justamente para isso, para reduzir a questão dos acidentes e também potencializar a eficiência dos veículos. E você já pegou algum motorista que chegou lá, tipo, a contragosto, estava muito arredio e vocês conseguiram mudar a cabeça dele? Como que foi? Sim, a gente teve um caso de um senhor já bem de idade, né? Aí ele chegou na sala e falou assim, você está vendo, né? Que eu sou o mais idoso aqui, o meu telefone não tem nem o WhatsApp, então você já está imaginando o que vocês vão ter pela frente. E até hoje, Matheus, ele é um dos nossos motoristas que passou pelo treinamento de condução econômica, que teve uma evolução gigantesca. Sério? Gigantesca. Mudou da água pro vinho. Sim, e assim, porque eu acho que ele imaginava que seria uma coisa muito difícil de fazer, sabe? Assim, que tivesse fora do alcance dele, pela idade, às vezes pelas situações que ele já tinha passado anteriormente, né? E aí ele fez o teórico, e aí no prático o Master Drive foi, né, explicando para ele lá do jeito que ele entendia.
E tá até hoje. Ele passou pelo treinamento que a gente faz o acompanhamento, né? Não é só lá fazer o treinamento e acabou, não. Vocês acompanham depois. Sim, a gente faz o acompanhamento. Como que é esse acompanhamento depois? É pelo WhatsApp. Então, a gente tem um grupo, né? E aí eles Da turma. Isso, a gente faz geralmente por empresa, para não misturar, porque cada um trabalha de um jeito, tem uma velocidade, tem uma rota, tem uma operação. Claro. Então aí a gente monta ali pela empresa, né? Que geralmente é os mesmos parâmetros, e aí eles vão pegando e vão falar, eu cheguei em tal lugar com tanto, nesse lugar aqui eu não consegui fazer o que você me falou, e aí o Master Drive vai dando essa orientação. Se tiver a necessidade, a gente repete a parte prática, porque, igual eu te falei, cada pessoa é de um jeito. Então, tem uns que vão precisar de um acompanhamento maior. Tem muitos que só com o teórico, eles já têm uma evolução, assim, muito grande. E aí, quando vai para o prático, isso é potencializado. Tem gente que já consegue pegar muito fácil, né? São habilidades. Cada pessoa trabalha... Tem uma facilidade em alguma coisa. Tem gente que pega esse tipo de coisa fácil e tem gente que pega outras coisas mais fácil, né? As pessoas não devem ficar com medo de aprender, né? Tem paciência para isso, o pessoal é preparado para isso, né? Sim. Para lidar com as particularidades de cada um, né? Isso. Vocês já chegaram a pegar, assim, algum motorista que fosse, tipo, semi-analfabeto? Porque a gente sabe que tem. Sim. A gente sabe que tem. Olha... Como que vocês lidam com uma situação assim? Acaba que, pelo tipo da metodologia que a gente utiliza, então a gente fica ali na conversação. A gente mostra, né? A gente tem, igual no teórico, a gente mostra, tem algumas palavras, só que ele vai ver aquilo na prática. Então, se ele tiver, no caso, uma baixa leitura, digamos assim, isso não vai interferir no treinamento dele. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa que tá ali vai explicar... É bem oral, né? Isso, vai explicar, isso aqui você vai utilizar em tal hora, a gente vai fazer uma simulação, se for o caso, o instrutor, ele dirige um percurso para a pessoa ver. Então, aí, isso também vai muito com esses treinamentos que a gente foi fazendo anterior, a gente vai pegando o jeitinho de cada um. Então, quando a pessoa entra ali, você já vê em que você tem que focar. Entendi. A gente vai ficando um especialista em habilidades, digamos assim. Porque se a gente for pegar, por exemplo, manobra, tem gente que é motorista antigo, mas às vezes tem dificuldade de manobra. Aí tem outros que às vezes é um recém-habilitado e tem a facilidade. Não é o jeito que ele aprendeu, é a habilidade dele que é diferente. Então, às vezes, ele tem uma habilidade ali espacial melhor. E outros já têm, por exemplo, uma habilidade para a parte de cálculos. Então, ele sabe que hora que ele vai sair, que hora que ele vai chegar, quanto que ele vai gastar de combustível. Então, são habilidades diferentes. Que bacana você explicar isso. E é muito importante também o pessoal saber que cada um é de um jeito, né? E não é porque você tem dificuldade numa coisa que você vai fracassar na outra. Às vezes você é muito bom em outras coisas, né? Sim. E aí, essas condições mentais, né, e tal, que as pessoas passam também, e até condições físicas, isso influencia na média? Sim, influencia. Como? Por exemplo, se a pessoa... Vamos pegar 2 exemplos clássicos. Se a pessoa aconteceu alguma coisa na casa dela, que ela tá ali triste, contrariada... Você concorda comigo que ela vai viajar pensando naquilo? Principalmente se for esposa, né, Arábia? Principalmente se for esposa, pode ter certeza. Então, e aí você lembra que eu te falei Ou o marido, né? Que agora tem motorista mulher, né? Ou o marido, né? Então, acaba que a concentração vai estar prejudicada. Ou então ela ganhou ali na Mega Sena, não quer contar pra ninguém, tem que continuar, que ela tá muito alegre, ela tá fazendo planos ali para anos. Então, acaba que isso influencia na concentração. E a condição física? A condição física também. Por exemplo, se eu não tô bem de saúde, tô passando por algum caso... Vamos pegar aqui uma gripe. Se eu tô com o corpo dolorido, se eu tô indisposta, isso vai influenciar também no meu modo de condução. E como que vocês tratam isso no treinamento? Como que vocês orientam o pessoal? O que eles devem fazer?
Sempre quando não está bem, parar. Porque o povo tem muito... Tanto mental quanto fisicamente. Sim, o mental hoje, eu vejo que ele tem um impacto ainda maior do que o físico. Porque o físico, vamos supor, se você está sentindo alguma coisa, você ainda consegue chegar até um certo ponto. Agora, dependendo da situação mental que você está, você não tem condição de continuar uma viagem. A gente sabe que hoje o trânsito ele está muito estressante. A gente vê cada dia mais, né, atos irresponsáveis, né, nas nossas rodovias. Então, assim, é um alerta. E outra coisa também que a gente pode tratar aqui é a questão do mental de procurar a ajuda, né? A gente sabe que agora as empresas precisam ter, né, uma pessoa responsável para essa questão, né, direcionada para essa questão mental. A NR1, se eu não estiver enganado, né? É isso. Então, não ficar brincando, vamos dizer assim, não dar importância para isso. Entendi. Isso é muito válido. A gente teve um episódio muito bacana aqui com a psicóloga psicanalista Schneider e o Pato Rocco. Um abraço para Schneider, um abraço para o Pato Rocco. E eles falaram assim da importância, né? O Pato tem uma história muito legal. Legal assim, né? Ele contando parece interessante, mas uma história muito complicada de uma pessoa que reconheceu que tinha um problema, né? E buscou ajuda. E a gente tinha uma profissional do lado e falou, ela ficou impressionada como ele lidou e tal, porque esse pessoal mais antigo, eles têm dificuldade de lidar com isso, né? Sim, e se a gente for ver a questão, o motorista ele é muito solitário. Isso é verdade. Então, fica muito tempo fora da empresa, longe da família, e isso ajuda também nessa questão mental. Sim, com certeza. E assim, vamos levantar o astral, desse papo. Porque a gente tá aqui pra gerar solução, né, pra você, caminhoneiro. Então eu queria que você desse, assim, umas dicas pra gente, o que eles podem fazer pra poder aumentar essa média deles, assim, de bate-pronto, assim. Eu acho que agora a gente pode ir lá para aquela dica final. Podemos. Arábio, coloca então, pra nós aí. Eu trouxe até uma ilustração aí para ficar mais aí. fácil. Aí, ó. Então, a faixa verde que eu falei ali. Isso. Então, aqui a gente está trabalhando aqui a faixa econômica entre 1.000 e 1.500. Então, todo mundo consegue visualizar aqui, né? Essa é a faixa econômica. E a faixa extra econômica, que a gente vai calcular agora, o que eu faço? Eu pego o meu ponto máximo da minha faixa econômica. Que nesse caso aí é 1.500. Isso. E subtraio pelo início dela, que no caso seria 1.000. Então, eu tenho ali 500. Ok. Eu vou pegar esse resultado e dividir por 3. Por que por 3? É um cálculo como se você estivesse dividindo a faixa em 3. 3 partes. Em 3 partes, isso. Então, quando eu divido ali os 500 por 3, eu tenho um valor ali de 166. Então, eu vou pegar esse resultado que eu obtive e somar com o início da minha faixa econômica, que é 1.000. Então, eu vou ter ali a minha faixa extra econômica, 1.166. Então, entre 1.166 e 1.200 seria o meu giro extra econômico. Ah, entendi. Ô, Arábio, na sua moto que você anda aí, qual que é a sua faixa extra econômica, Arábio? Não tá tendo economia, não. Só tá consumindo? Aí, ó, tá aí o cálculo pra você fazer agora. E aí, eu trouxe o cálculo porque cada veículo tem uma faixa econômica diferente. Então, quem tá assistindo aqui ao nosso podcast já vai sair na frente. Então, ele vai saber calcular ali a sua faixa extra econômica. A hora que chegar lá no treinamento, lá no instituto, já vai estar na frente de todo mundo, né? Sim. E quanto maior tempo ele conseguir andar nessa faixa extra econômico, mais ele vai economizar. Entendi. Nossa, que legal. E assim, tem alguma forma... Porque tem veículos mais antigos, né? Existe alguma forma de eu descobrir qual que é essa faixa? Porque às vezes um veículo não vai ter essa tarja colorida aí. Como que o pessoal pode descobrir isso?
É pegando mais ou menos ali nesse meio termo, né? Se ela não está definida, a gente pega ali entre 1.000 e 1.500 e faz uma média. E ele pode testar também, então um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Nas viagens, Sim, né? e aí ele vai vendo, porque ele vai ter ali a quilometragem rodada e vai ter o consumo, então ele tem a média. Então ele fala assim, hoje eu vou tentar rodar nessa aqui, para me ver se eu vou ter resultado. É engraçado você falar, e a gente tá falando aqui muito do motorista, mas e o dono da frota? Você já pegou alguma resistência com relação a fazer treinamento com o pessoal? Que a pessoa achava que não ia dar resultado? Eu vejo vários cenários. Tem empresas que acham que o motorista que tem que correr atrás do treinamento dele, igual hoje. Hoje a gente estuda para poder ter mais conhecimento. Então, tem empresas que acham que é isso, que o motorista tem que ir atrás do curso dele para ele ser um profissional cada vez melhor. Só que tem empresas que ela já faz esse trabalho, ela não espera a pessoa ir atrás. Então, ela já pega ali os motoristas dela e já faz esse treinamento. Então, assim, no meu ponto de vista, a empresa que faz isso, ela já está economizando mais do que aquela que espera. Porque, às vezes, aquele ali não vai querer fazer um investimento. Fala assim, não, eles pensam assim, eu vou pagar um curso para o meu patrão economizar. Eles não pensam ali também no resultado que ele vai ter. Então, assim, porque hoje todo mundo paga bonificação para média, né? Sim. Então, aí tem essas duas situações. E acaba que, tipo assim, a pessoa começa a observar. Isso é até uma teoria de quando você foca em um problema só, você consegue resolver outros. É quase que por osmose. Eu não vou lembrar qual que é o estudo agora, porque, honestamente, aí vai exigir muito da minha inteligência. Mas é basicamente assim. Se a pessoa focar na média, ele vai ter que observar se o caminhão tá com a manutenção em dia. A partir do momento que a manutenção tá em dia, ele vai começar a economizar com pneu, com motor, com tudo. Sim. E aí vai só aumentando o salário dele, né? É em cadeia. Uma coisa está relacionada com a outra. É isso aí. É isso aí. Nós já vamos encaminhando pro final do episódio, Doada. Eu queria que você contasse pra nós aí, agora a nossa pergunta clássica, que no final da temporada nós fazemos um apanhado de todas as histórias. Queria que você contasse pra nós aí uma história que aconteceu com você no trecho. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história inusitada. Fica à vontade. Nossa, já passei cada coisa, Matheus. Que fica até difícil. Mas, assim, uma situação que eu passei um pouco de apuro, digamos assim, né? Porque a gente não trabalha só com um veículo de frota pesada, a gente trabalha com veículo de frota leve também. E aí, nesse dia, eu fui fazer um treinamento de off-road, que é em estrada de terra, né? E aí, cheguei lá, já estava acostumada da empresa, né? Aí veio o condutor. E eu sempre pergunto, né? Não, quanto tempo de habilitação você tem, tá? Para mim poder também me situar onde que eu tô entrando, né? E aí o menino pegou e falou assim para mim, não, eu tenho 1 ano que eu tenho a carteira. Eu falei, então você tá recém-habilitado e tal. Aí ele falou assim, só que depois que eu tirei carteira, eu nunca mais dirigi. Ficou bom, hein? E detalhe, o veículo que estava lá pra gente fazer o treinamento de direção defensiva era um veículo automático. Então aí ficou pior, porque ele aprendeu a dirigir num veículo manual. A minha esposa tem muita dificuldade com o veículo automático. Eu falo assim, gente, Daniele, mas é só 2 pedal e uma marcha, não é possível que você ache mais difícil. Eu acho mais difícil. E aí eu fiquei naquela saia justa. O que eu faço agora, né? Aí eu peguei e falei pra ele assim, você acha que você tem condição de dirigir esse veículo? Aí ele falou assim, não, eu peguei ele 2 vezes, que é dentro de uma fazenda, né? Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma volta aqui dentro, porque a velocidade lá máxima era 20, né? Eu falei, eu analiso o modo de condução dele para ver se ele me passa segurança pra gente ir pro treinamento, né? E assim, muito atencioso, porque tem isso, a pessoa recém-habilitada,
ele tem esse cuidado, né? É aquele medo ainda, né? Então, ele muito atencioso. A gente fez uma passagem sobre uma ponte, sobre uma taburra aberto. Esse é um perigo, hein? E ele me passou confiança. Fez, não, se ele tem atenção, beleza. Só que eu não conseguia analisar muita coisa, porque a velocidade era 20, né? E aí eu precisava sair de dentro da fazenda, pegar um pedaço da rodovia pra gente ir pro treinamento, né? Aí eu peguei e falei, então vamos, né? Como se diz, pega na mão de Deus e vai. Aí, o que acontece? Ele queria andar de 20 na rodovia. A minha sorte que era assim... Nossa Senhora, um trecho era só uma travessia, né? E eu falava para ele desenvolver o veículo. Vai! Ele chegava a 40, 60 no máximo e ele deixava a velocidade cair, né? Mas assim, acho que foi um minuto mais ou menos de nervoso. Aí Desespero, né? Aí a gente pegou e passou, né, lá para o outro lado. E aí eu peguei e falei para ele, né, no feedback, porque também a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu peguei e falei assim, ó, você demonstrou atenção, só que você não tem a prática. Então, o que eu sugiro? Você treinar com a outra pessoa, andar mais vezes, faz a locação de um veículo, por exemplo, final de semana, que é mais tranquilo o trânsito, para você pegar esse veículo. Porque se eu coloco lá no relatório dele que ele está apto, e eles colocam esse menino para fazer uma viagem. Nossa, e imagina a 60 km por hora daqui em Araguari. Eu não ia ficar com a minha consciência tranquila, né? Mas eu avisei, eu peguei e falei pra ele. Mas assim, ele muito... aceitou muito bem, sabe? E o que eu pude passar pra ele de conhecimento, eu passei. Mas assim, foi tenso. E a última pergunta que a gente faz aí, né, Arábio? Qual que é o caminhão que você acha mais bonito? Que você gosta mais? O 540 da Scania, o 65 anos. Esse é bonito. Bota aí na tela pra nós, Arábio. Ele chama atenção, né? Ele é bonito mesmo. Tem até o Arábio viu o episódio que o Matheus faz as miniaturas, ele faz com todos esses... A miniatura pequena assim, ele faz todos esses adesivos aqui, ó, um por um. É impressionante. Os detalhes. Esse caminhão é maravilhoso. Ele é lindo mesmo. Eduardo, então eu vou abrir o microfone para você agora. Você pode direcionar para essa câmera aqui. Pode apresentar a Instituto Vias, né? E falar, agradecer, falar o que você quiser. Fica à vontade. Não, certo, mano. Então, eu queria agradecer primeiramente a você, né? O pessoal aqui do estúdio, que me recebeu muito bem. Fiquei muito à vontade, inclusive. E para quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, questão de condução econômica, pode me chamar, que eu esclareço. Vou deixar meu contato aí no final com vocês para colocar aí. Questão de treinamento também de direção defensiva, teórica e prática. E lembrando que a gente não trabalha só com frota pesada e extra pesada. A gente trabalha também com veículo leve e veículo de 2 rodas também. Moto também? Moto também. Arábio, vou te inscrever nesse trem, Arábio. Vou te inscrever. Você pode ter certeza que você está falando que você está só consumindo combustível da sua moto. Você não sabe nem a faixa extra econômica da sua moto. Vou te inscrever nesse negócio. Não. E os treinamentos a gente tem presencial, né? Tanto teórico quanto prático. A gente tem online e tem também EAD. Alguns cursos bacana. A gente tem EAD. Tipo, se o motorista às vezes tá viajando e tal, vocês fazem online, então? Sim, a gente faz online. Ah, que legal. Muito bom saber. Mais alguma coisa? Senão a gente vai ficar aqui uns 2 dias, né, Nossa, Matheus? não, a câmera tá aberta, né, Arábio? Pode falar o que você quiser. O que eu tinha programado era isso. Achei que ficou bem tranquilo. Muito obrigado, Eduardo, pela participação. Foi um prazer receber você aqui, tá? Deu pra ver o quanto você entende dessa questão de média. Tá vendo, pessoal? Não é só homem que entende de média, não. Mulher entende muito mais do que muito homem, hein? Não vão ficar com essa bobagem na cabeça aí, não. Então, pessoal, quem precisar do contato da Eduarda, tá aqui o contato dela aqui embaixo, pra gente poder entrar em contato. Quiser fazer um orçamento, quiser já fazer o curso, recomendo demais o curso. Vamos fazer, vamos estudar, vamos melhorar as médias dos caminhões, tá?
Vamos lá que vai dar certo. Eduarda, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Você que tá acompanhando a gente aí, uma boa viagem, que Nossa Senhora te acompanhe e vamos que vamos!